Boa noite! Começa agora, ao vivo, pela Rede Século XXI e também pelo Facebook, o programa Família Projeto de Deus. Você sabe quem foi Santo Inácio de Loyola? Ele é um grande nome da Igreja Católica e é responsável por fundar a Companhia de Jesus, ordem da Igreja Católica, cujos membros são conhecidos como jesuítas. Inclusive o padre Eduardo, aqui da casa, ele é o fundador, da Associação do Senhor Jesus e da Rede Século XXI, ele é jesuíta. E a proposta dos padres jesuítas para a divulgação do cristianismo era baseada no ensino da catequese e eles atuaram em diversas partes do mundo e tiveram destaque no Brasil colonial. E um dos grandes tesouros deixados por Santo Inácio de Loyola são os exercícios espirituais. Você já ouviu falar deles? Esse e outros temas relacionados a Santo Inácio farão parte desse nosso bate-papo. E essa é uma homenagem que faremos ao Dia de Santo Inácio, que é agora, dia 31 de julho. Para isso, nós vamos receber hoje um jesuíta, Padre Jonas Carvalho de Moraes. Obrigada, Padre, por ter vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, ainda mais falando de Santo Inácio e dos exercícios espirituais. Boa noite a você também que nos assiste em casa. Espero que seja um programa que você aprenda um pouco mais sobre os exercícios espirituais e sobre Santo Inácio. Maravilha! E você aí de casa, participe com a gente. Venha fazer parte da nossa família e venha aprender hoje a fazer boas escolhas. Você percebe que suas decisões, além de impactar a sua vida, são capazes de influenciar a vida de outras pessoas também? O discernimento é um tesouro deixado por Santo Inácio de Loyola. Participe com a gente pelo Facebook ao vivo ou pelo telefone 19 3871 9620. Você também pode ligar pelo WhatsApp 19 99716 9915. Deixe sua mensagem. E hoje nós temos um presente para vocês, mas tem que ser sócio ou reativar o seu cadastro, ou se tornar hoje um sócio. Com qualquer quantia você pode colaborar aqui com a casa. Então faça parte da nossa família, participe do sorteio de um livro que é o livro de Exercícios Espirituais de Santo Inácio, da editora Loyola. E a gente vai agora para ler a Palavra de Deus, iniciando o nosso programa, e diz assim: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa palavra está na primeira carta aos Coríntios. É complicado, a gente falar, nós temos a mente de Cristo. E a palavra de Deus fala isso pra gente. Então, eu acho que um bom motivo para a gente começar aqui seria falando da santidade, de chegarmos a ter a mente de Cristo. E a gente vai agora para um VT para a gente entender um pouquinho a história de Santo Inácio. Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, nasceu no norte da Espanha em 1491. Ainda jovem, serviu o reinado como um exímio cavaleiro. Foi então que Deus tomou as rédeas da vida do jovem Inácio, que em uma batalha foi gravemente ferido, sendo obrigado a passar longo tempo de recuperação no castelo de Loyola, e mais tarde carregou em seu santo nome. Durante esse período, passou a ler a Bíblia e livros contando a vida dos santos. Nesse momento, Inácio se deu conta que até então sua vida era tomada por vaidades e resolveu mudar. No caminho para a santidade, Inácio viveu como mendigo, contendo apenas um caderno como companheiro, no qual suas anotações mais tarde seriam conhecidas como exercícios espirituais. Mais tarde, dedicou-se aos estudos de filosofia e teologia, para em 1534 fazer os votos e assim entregar sua vida a Jesus.
foi no ano de 1541 que foi ordenado a superior geral da ordem. Santo Inácio morreu em 1556 e foi canonizado em 1622 pelo Papa Gregório XV. Ele é maravilhoso. Século XVI e impactando profundamente as nossas vidas em pleno século XXI. Padre Jonas, a gente assistindo o VT da vida de Santo Inácio, percebe que já no leito, quando ele está se convalescendo da doença, né, dos estilhaços de bala de canhão que ele sofreu, começa ali um processo de conversão, mas ao mesmo tempo a percepção que Santo Inácio vai tendo de movimentos interiores. E aí brota o método de discernimento que nós recebemos pelos exercícios. Fala um pouco para a gente, como que esse discernimento pode ser usado hoje em dia por nós? Acho um aspecto importante para a gente começar dizendo é que às vezes a gente pensa um santo, né? Olha, uma pessoa excepcional, que maravilha, que ser assim de outro mundo. Que nunca pecou, né? E Santo Inácio é justamente ao contrário, né? O VT tocou levemente, mas uma pessoa normal, que passou por todas as dificuldades, mas também as alegrias que todos nós passamos no dia a dia. E como a Renata falou, ele foi percebendo na sua própria experiência de Deus os seus movimentos interiores, para onde os pensamentos, os sentimentos o levavam, o conduziam. E essa é a matéria, né? Na própria vida, no cotidiano, é assim que a gente faz o discernimento, ou que a gente realiza esse exercício, como o próprio versículo da Carta aos Coríntios falou, de discernir, ou seja, de fazer escolhas, de ir percebendo para onde Deus vai conduzindo no meu dia a dia, onde Ele está presente, quais são as moções, os movimentos interiores de Deus, e quais são os movimentos interiores do inimigo de Deus, que está sempre ali, né? Sim. Na nossa orelhinha também, buzinando. É aquele desenho, né? Que tem o anjinho bom e o anjinho mau Exatamente. falando na nossa consciência. E o discernimento nada mais é do que a gente buscar em Deus a melhor forma de, né? É isso mesmo, Francis? Essa imagem é muito interessante, senhora, Adoro. porque Santo Inácio vai dizer, falando da mesma coisa, né? Na verdade de algo parecido, de mau espírito e de bom espírito. Né? Então o bom espírito, digamos, é aquilo que vem de Deus, basicamente, né? A voz de Deus. E o mau espírito é a voz do inimigo, é aquilo que não quer ver a gente caminhar de bem a melhor, quer derrubar a gente, quer fazer com que os nossos projetos fracassem. Então é bem essa imagem mesmo, de um lado tem uma voz, um anjinho, e do outro tem um diabinho que não quer nos ajudar. Santo Inácio vai chamar isso de bom e mau espírito, né? A depender dessas vozes. E aí eu aproveito e pergunto para o Padre Jonas. Padre Jonas, em se tratando então de bom e mau espírito, a gente está falando aqui de discernimento espiritual. É isso, né? Esse é o nome que se dá. Quando a gente fala de discernimento espiritual, quando a gente ouve essa expressão, a gente tende a imaginar que é um discernimento sobre alguma coisa da igreja, ou sobre a minha vida de oração. Discernimento espiritual é só para a vida espiritual ou é para coisas concretas do dia a dia? É para tudo, né? O difícil é a gente colocar isso em prática no dia a dia, ir aprendendo a partir dos seus movimentos, a partir da sua experiência, a partir principalmente da sua vida, como eu vou identificando os sinais que Deus vai dando com o bom espírito e como eu vou identificando os sinais que me afastam de Deus ou que me são inspirados pelo mau espírito. Então, essa é a dinâmica. E como o próprio nome diz, são exercícios. Ou seja, ninguém nasce sabendo, é preciso exercitar. É preciso se colocar nessa atitude de oração, é preciso mergulhar nessa dinâmica de olha, eu senti determinado movimento espiritual e fiz uma coisa e não me deu bem, o sentimento não foi bom, não tive paz,
Ou quebrei a cara? Sim. Será que era de Deus mesmo? Então eu vou aprendendo a partir da vida. É um fato muito importante na espiritualidade de Santo Inácio, é que a oração, ela anda ao lado da vida. A gente não separa oração e vida. Excelente. Né? A minha oração está presente na minha vida, no meu cotidiano, e o meu cotidiano está presente na minha oração. Então, se não há esse diálogo, se não há essa presença de um no outro, a coisa torna-se muito etérea, espiritualizada no sentido negativo e não concretiza no meu dia a dia. Fica buscando um Deus espiritual, talvez, né, Renata? Exato. E não consegue trazer essa graça de Deus para o dia a dia. Exatamente. E tanto Você existe tem essa bastante ligação. experiência, né, Rê? Sim. E tanto existe essa ligação do espiritual com o humano, que a gente vai ver numa tela que foi preparado, que existem 3 formas do ser humano ser movido, né? Santo Inácio dizia que o ser humano, todo homem é movido por 3 forças, 2 que vêm de fora. Uma vem do bom espírito, outra do mau espírito. E uma terceira força que é da própria natureza. Então, Padre Jonas, fala um pouquinho para a gente. Santo Inácio parte do princípio de que esses movimentos que vêm de fora, podem vir de Deus ou não vir de Deus, eles vão atuar na nossa vida, né? Então, eles vão entrar a partir da nossa personalidade, temperamento, como é isso? Eles vão procurar nos mover, né? Nos mover, nos levar a praticar atos, a experimentar sentimentos. Então, isso me move. É o nome da moção interior. É um movimento interior que me leva a alguma coisa. Por exemplo, eu sempre gostei de matemática, por exemplo. Então, eu sou movido, quem sabe eu vou estudar. Vai para essa área. Vou para essa área. Então, existe um movimento ou uma aptidão, um dom que me leva a tomar uma decisão, a fazer uma escolha. Então, aquele menino é bonito, então, acho que podia namorar, quem sabe pode ser um marido. Então, é um movimento. Certo. Então, aí é preciso, né, discernir. Discernir se esse movimento vem de Deus ou não. Então, falando especificamente... nós estamos com uma tela, não, imagina, nós estamos com uma tela aqui no ar que diz assim: pressupondo que há em mim 3 pensamentos, a saber, o meu próprio, que provém simplesmente da minha liberdade e querer. Os outros 2, que vêm de fora, um proveniente do bom espírito e outro do mau espírito, que é o que o senhor estava falando agora, né? Então, o discernimento nada mais é do que a gente ir percebendo pelas dicas que o bom espírito vai dando para a gente estar no caminho certo, né? Isso, aqui Santo Inácio fala, esse é uma citação textual do livro dos exercícios espirituais. Certo. Então ele percebeu, a partir da sua própria experiência, ali convalescendo na cama, se recuperando dos estilhaços de bala que tinha sofrido um tempo longo, né? Não como a gente está acostumado agora, UTI, anestesia, mas naquela época era mais rude a coisa. Sim. Então ele passou muito tempo na cama se recuperando e foi percebendo esses movimentos. Quando ele pensava nas conquistas do passado, nas batalhas, no tempo que ele era cavaleiro, nas damas que ele cortejava, nos grandes bailes, ele ficava feliz, mas aquela felicidade passava. Era passageira. Era passageira. Tá. Quando ele, ao ler certos livros de vida de santos e a vida de Cristo, quando ele lia aqueles textos, ele se colocava ali no lugar daqueles santos e falava: eu vou fazer igual, São Francisco saiu pelo mundo, São Domingos fez, Cristo fez, eu vou lá conhecer onde Cristo foi, o pé, onde é que ele ascendeu aos céus. Então ele se motivava e ele percebia que essa alegria era mais duradoura, essa alegria permanecia, lhe motivava, lhe dava um ânimo. Então ele começou a perceber em si essa experiência. Por que um sentimento e um pensamento me levam numa direção e o outro passam? E aí ele foi, a partir da sua própria experiência, aprendendo a discernir e a identificar o que vem do bom espírito, o que vem do mau espírito. Só uma parte, o que vem de si próprio, é preciso então discernir, ou seja, deixar mais no tempo para perceber, será que é o bom ou é o mal que está me inspirando? Os meus desejos,
as minhas vontades, muitas vezes os meus traumas, as minhas dificuldades estão sendo inspirados por quem? Atenção, é preciso ter cuidado. Padre Jonas, muito interessante, porque você acaba de descrever um pouco do início de como que o próprio Santo Inácio começou a perceber essas moções, ou seja, esses movimentos, né, que estavam ocorrendo com ele. E nós sabemos, inclusive é o livro que será sorteado hoje, que depois disso ele elaborou um método para ajudar outras pessoas a partir da própria experiência dele, que são os exercícios espirituais. Mas e para as pessoas que estão nos ouvindo agora em casa? Discernir essas moções, ou seja, esses espíritos, bom e mau espírito, isso que a gente está falando aqui agora. Uma pessoa que está agora em casa, né, participando do programa conosco, essa pessoa precisa fazer um retiro para conseguir perceber isso? Ou será que na vida dela hoje ela já consegue ter uma ideia de que ela é movida, às vezes, pelo mau espírito ou pelo bom espírito? Como é que você pode ajudar a gente a tentar detectar, pelo menos, começar a entender isso? Ótima oportunidade, Francis. Obrigado. A gente precisa trazer para a vida, porque senão fica parecendo que era, como eu disse no princípio, é só santo, né? Sim. Santo Inácio que vê isso, eu, pobre mortal, coitado aqui na frente da TV, como é que eu vou fazer? Está tão longe de mim? Não está. Então, primeiro é preciso entrar nessa relação com Deus a partir da oração, conversando com Deus no seu dia a dia, seja através, por exemplo, do Evangelho, da liturgia diária, ou de alguma passagem bíblica, ou de algum método, onde você vai se familiarizando, vai criando essa intimidade com a palavra de Deus e com o Senhor. E, como disse, olhando para a sua própria vida, percebendo na sua própria vida os pensamentos, os sentimentos que te inspiram, que te movem a tomar decisões, a fazer escolhas. As suas escolhas são baseadas em quê? Meramente no seu desejo ou numa expectativa de futuro? Ou podem ser conduzidas, por exemplo, à luz da palavra de Deus, à luz do Espírito de Deus, algo que te dá uma certa estabilidade da vida, uma firmeza, uma alegria, uma felicidade, porque nosso Deus quer a nossa felicidade, embora a gente muitas vezes não esteja muito acostumado com isso, né? Eu tenho que ser feliz, né? Deus me criou para ser feliz, para dar frutos no mundo. Então a minha vida tem que me trazer felicidade e não ficar aquela vida pesada, chateada, nas dificuldades. E eu tenho uma frase da Bíblia que eu gosto muito, que diz assim, que Deus diz, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. E é verdade, quando você vai fazer uma oração e se coloca na presença de Deus, nu do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, e busca Deus de todo o teu coração, você vai encontrar, né? E quem procura acha mesmo, né? E Deus se deixa, e até fala assim, né? Buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Então nós estamos ainda no momento da misericórdia de Deus, né? Onde Ele se deixa encontrar, não é isso? E o que você está dizendo, Silvia, é tão importante que Santo Inácio dizia que para entrar em exercício espiritual é preciso ter 2 requisitos, ânimo e generosidade. Na verdade, ele não diz ânimo, ele diz grande ânimo e generosidade. Ou seja, tem que ter essa sede, né? Tem que ter essa sede para buscar. Mas nós temos preparado pela produção uma tela dizendo quais são os efeitos do discernimento espiritual na vida prática. O Padre Jonas já falou vários, né? Agora, um deles, por exemplo, identificar o que me move e para onde. Então, o discernimento ajuda nessa percepção de que algo vem de fora, me impulsiona para uma determinada direção. Padre Jonas, o senhor poderia falar um pouquinho dessa experiência de Santo Inácio, da secura que ele sentia ao ler os livros de cavalaria, de coisas mais mundanas, e depois da experiência que ele tinha interior de pensar na vida dos santos? Só para a gente pontuar um pouquinho esses 2 critérios que entram na consolação e desolação. Primeiro, sobre o discernimento, só falar um aspecto, que discernimento é sempre entre coisas boas. Ou seja,
Entre o bem e o mal eu não preciso discernir, já é dado, já é fácil, né? Tá na cara. Tá na cara. Por exemplo, eu não sei se eu vou casar ou se eu pulo da ponte. Então não precisa discernimento, não precisa oração, porque pular da ponte vai ser difícil. Sim. Então, agora, por exemplo, eu vou casar ou entro para a vida religiosa ou me torno... Então são 2 projetos, 2 estados de vida que me levam à felicidade. Então, qual é o melhor para mim? Qual o meu caminho de felicidade? Qual o meu caminho de realização pessoal? Então eu preciso discernir, né? Ir lendo os sinais, né? O Evangelho de São João fala muito disso, de ler os sinais onde o próprio Filho de Deus se revela como Senhor e Salvador. Então na minha vida também está repleta dos sinais do amor de Deus. As pessoas, as mediações que são colocadas, o dia a dia, meus pensamentos, meus sentimentos. Então eu vou como fazendo essa leitura. Um padre jesuíta já falecido, foi meu professor, chamava isso de teografia. A escrita de Deus na minha vida. Deus vai escrevendo a partir dos acontecimentos, das pessoas que me são colocadas, de todas as mediações que aparecem no meu caminho, que vão como me direcionando, né? Como aquela imagem do Salmo que eu gosto muito, que Deus vai cuidando do filho para que ele não caia. Acho que, se não me engano, Salmo 139. Então, é assim que ele vai cuidando da gente, nos cuidando com amor, com carinho, com proteção. Vai por aqui, meu filho, vai por aqui que você vai ser feliz. E essa percepção dos sinais, das mediações que Deus vai usando para falar conosco, seria o segundo ponto da tela que foi preparada, né? Como efeito do discernimento, aprender a identificar a voz do Senhor e perceber como Ele me chama a segui-lo no concreto de minha vida. Então, a voz do próprio Jesus vai se mostrando por essas mediações, né, Padre? Isso, porque às vezes a gente tem aquela imagem, né? Ou sonha, vê filme, que o céu abre, vem aquela, vai por aqui, meu filho, que você vai ser... Seria bom se fosse assim. Mas não é. A pedagogia de Deus é diferente para o nosso próprio bem. Ou seja, graças a Deus, mas é para o nosso bem. Se a coisa fosse dada, fosse muito fácil, a gente não valoriza, né? É verdade. Então, o nosso futuro, a nossa decisão, passa também pela nossa contribuição, pela nossa participação. A gente tem que se colocar, né? Muitas vezes, tenho certeza que você já teve experiência na vida, algumas coisas que você achava certíssimo, que era o seu caminho de vida, que ia se realizar, que era por aqui, não deu certo. Sim. Daqui a pouco você olha, mais para frente, você olha para trás e fala, graças a Deus, foi a que melhor não deu coisa, certo. que foi um livramento até de Deus. Eu queria tanto, eu busquei tanto, quebrei a cara e Deus me preservou, Deus me protegeu. Certo. E a gente está com algumas participações e você vai pôr para a gente, diretora? Obrigada. A Célia Lacerda de Moraes, ela está dizendo assim, boa noite, este tema é ótimo, pensar no outro é necessário, porque se a gente pensar só na gente, ao fazer as escolhas, acho que é egoísmo. Muito obrigada, viu, Célia, da sua participação. E é bem verdade isso mesmo, a gente precisa pensar no outro, sair de nós mesmos, né? E isso que Santo Inácio também vai ensinando. E também tem o Toninho Caminoto, deixa uma pergunta. Afinidade a uma pessoa ajuda ou atrapalha quando se vai fazer uma escolha? Pela minha história, tive uma dificuldade nas minhas escolhas por pensar em outras pessoas. Abraço caloroso aos nossos companheiros e amigos inancianos. Então, ele está perguntando, né, padre, vou jogar a bola para o senhor aí. A afinidade com uma pessoa atrapalha ou ela ajuda na hora de fazer a escolha? Antes do padre Jonas responder, eu só queria fazer uma pontuação. É interessante que uma pessoa está falando, se eu me voltar muito para mim, eu estou sendo egoísta e me fecho ao outro. Sim. E o Toninho está dizendo, se eu me voltar muito para o outro e me fechar para o que vai dentro de mim, eu também não tenho dado certo. É um bom discernimento para se fazer, né, É padre? isso mesmo. Ótimo. Então, por isso, uma palavra muito especial nos exercícios espirituais para Santo Inácio é ter o equilíbrio. É achar a justa medida.
Então, nem tanto... A virtude está no meio. Nem tanto ficar pensando só nos outros, nem tanto ficar pensando só em si. Em si mesmo. Ao mesmo tempo, tem uma frase muito iluminativa de Inácio, né, que é preciso que a gente saia, né, do próprio amor, do nosso querer e do nosso próprio interesse. Nós somos igreja, né, vivemos em comunidade, são outros. Ninguém na igreja luta e busca somente aquilo que é mais importante para si, mas é o bem da comunidade. O meu bem é o bem do povo de Deus. Não é só o meu egoísmo, atender às minhas necessidades. E a gente percebe isso na comunidade, que existe tanto amor muitas vezes, que é até como se fossem membros da própria família. Às vezes a amizade que você não tem dentro da sua própria família, você tem com pessoas da comunidade da igreja, né? É impressionante isso. E eu queria, no caminho eu estava vindo conversando com meu esposo e ele falou assim, que Santo Inácio, uma coisa que ele gostava muito era colocar tudo para a honra e glória de Deus. Então ele falou assim, por exemplo, se um homem pensar, eu vou trair minha mulher, aí eu fiquei olhando assim, né? Deixa eu ver o que ele vai falar. Não, se for para a honra e glória de Deus, eu vou fazer, senão não. Eu falei, ótimo, então é isso mesmo, tem que perguntar, não é, padre? Então vai fazer como o senhor falou, o discernimento é só para as coisas boas. Uma coisa que você já sabe, o adultério é pecado. Não, vou fazer, não tem nem que perguntar, né, padre? Não, mas é importante que essa honra e glória de Deus é algo concreto na minha vida, não é só oração, não é só mais os meus gestos, a minha atitude, as minhas escolhas, as minhas opções me levam a servir a Deus, me levam já a realizar e concretizar esse reino de Deus já aqui entre nós. Eu não fico esperando chegar lá na eternidade para viver o reino de Deus, mas o que eu posso contribuir? Eu posso ajudar meu irmão que está necessitado, eu posso telefonar para aquele meu amigo que está sozinho, isolado, em depressão. Que bem eu posso fazer? Né? Que gesto concreto, qual a minha atitude concreta? Tá certo. Muito bem. E você em casa, enquanto está ouvindo a gente conversar sobre discernimento, bom espírito, mau espírito, a vontade de Deus, você tem sentido o quê? Escreva para nós. Entre em contato conosco, pode entrar em contato deixando a sua mensagem pelo Facebook ou também pelos nossos telefones que estão aí na tela. Você pode ligar para o DDD 19 3871 9620 ou deixar uma mensagem pelo WhatsApp 19 99716 9915. E, se você desejar, entre em contato conosco também, já que você vai ligar para o nosso call center, para se tornar sócio. Além de ajudar na nossa missão de evangelizar, você também estará participando no dia de hoje do sorteio do livro dos exercícios espirituais da editora Loyola, como nós estamos vendo aí na tela. Entre em contato conosco, deixe a sua mensagem, torne-se sócio para participar do nosso sorteio, viu? Tem que ser sócio ou reativar. Se você já foi nosso sócio e deseja reativar, aí você vai participar do nosso sorteio. Então aproveite esse pequeno intervalo, escreva para nós, deixe a sua mensagem, aquilo que você está sentindo e já já nós voltamos.